Cadu, então vou te fazer mais uma pergunta, né? Você consegue nos informar quais são as principais dúvidas dos usuários, da população em geral, sobre esse tema, sobre o tema da proteção de dados ou sobre a LGPD? Marília, em termos de artigos que são publicados e que acabam sendo bem visualizados ali no nosso site, eu posso te falar que grande parte das pessoas que publicam e que estão lendo sobre esse assunto, elas procuram entender se a lei vai pegar ou se ela não vai pegar, quando vão ser aplicadas as multas e como seria assim, um beabá de uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas falando agora do lado dos clientes que procuram a gente, que procuram o nosso serviço, os nossos fluxos de exercício dos direitos de proteção de dados, grande parte deles tem dúvidas em relação a essa exclusão dos dados. Quais dados a gente, enfim, que elas podem fazer para excluir os dados, especialmente em relação aos dados de processos que são públicos, mas também em relação aos dados que não são necessariamente públicos. Então, essa dúvida surge o tempo inteiro, e a gente tenta sempre deixar bem claro assim, que a finalidade mesmo, e alinhado aí com a Lei de Acesso à Informação e outros regulamentos que dizem respeito a essa publicidade dos atos processuais, a publicidade do Poder Judiciário como um todo, as finalidades dela giram em torno aí basicamente de três princípios, por assim dizer. O primeiro é conferir a validade daquele ato processual, daquele ato executivo, então aí o ato precisa ser público para ele ter validade. O segundo é um controle interno e externo desse dado, então ele precisa ser público para que outras pessoas possam efetivamente fazer o controle se ele foi feito de maneira correta ou não, se tem algum vício, se tem algum problema, se tem algum abuso relacionado àquele ato. E o terceiro também que é garantir o interesse de terceiros àquele dado. Uma causa muito comum que a gente vê é, por exemplo, quando pessoas pensam ali em comprar algum imóvel, investir ali em algum desses tipos de ativos que tem um risco maior envolvido. E aí elas precisam saber, por exemplo, se o dono daquele imóvel, ou então se o sócio que elas estão pensando em chamar para começar um negócio, possui alguma pendência judiciária que pode melindrar esse negócio, essa parceria futuramente. Então, assim, esses três pontos são pontos cruciais para a publicidade dos processos e dos atos judiciários como um todo. E aí essa dúvida costuma surgir bastante, sabe? Em relação a dúvidas dos outros dados, os dados dos usuários mesmo, acaba que grande parte deles eles só querem saber mesmo quais que são os dados que são tratados e como eles podem fazer para exercer os seus próprios direitos, o que acaba caindo naqueles fluxos automáticos que eu comentei com você mais cedo. Então, em relação a isso, a gente tem conseguido dar uma vazão bem bacana a essas solicitações. E até onde eu sei, assim, a gente fez a própria página de definições da Lei Geral de Proteção de Dados no Nudes Brasil. A gente também tentou fazer ela o mais simples possível, o mais acessível, para que essas dúvidas possam ser sanadas logo ali. E também para que a gente consiga até um dos principais objetivos do Jus Brasil, que é descomplicar o direito, que é fazer com que o direito seja mais acessível para todos os cidadãos.